Aparecimento de fábricas e indústrias. É sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje, que faz parte de uma playlist de Teoria Geral da Administração e que eu estou utilizando este livro texto base aqui, ó. O link dele está na descrição caso você tenha interesse. Então, o aparecimento de fábricas e indústrias num contexto de antecedentes históricos da administração, do surgimento da administração. E este capítulo sobre os antecedentes históricos da administração, temos alguns, entre eles, os antecedentes, né? Influência, quais foram as influências, né? Ou seja, preparando as condições para a empresa moderna. Então, a influência dos filósofos, a influência da organização da Igreja Católica, a influência da organização militar e a influência da Revolução Industrial, tanto da primeira Revolução Industrial, de 1780 a 1860, como da segunda, de 1860 a 1914. Eu já gravei vídeo aqui no canal sobre cada uma dessas influências, inclusive das revoluções industriais separadamente. E hoje, então, o aparecimento de fábricas e indústrias ainda dentro desta temática das influências, mas principalmente da influência da Revolução Industrial. Então, recapitulando, vamos ver se eu consigo lembrar, lá na primeira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução do Carvão e do Ferro, acontecida entre 1780 e 1860 num contexto inglês. Já a segunda Revolução, a Revolução Industrial, também conhecida como Revolução do Aço e da Eletricidade, além de comunicações, entre outras coisas, 1860 a 1914. E aí, diante disto, ou seja, tendo a sua matéria-prima, o carvão, o ferro, depois com o surgimento do aço, das comunicações, da eletricidade e tudo mais, finalmente temos o aparecimento de fábricas e indústrias. E vamos ao texto para ver o que este autor aqui tem para nos dizer sobre isso. No caso, o professor Hidalberto Chiavenato. Aparecimento de fábricas e indústrias. O artesanato em que os operários se organizavam em corporações de ofício regidas por estatutos foi substituído. Isso aqui é lá num contexto anterior à Revolução Industrial, principalmente na Idade Média, né? Mas aqui, claro, até a Revolução Industrial ainda acontecia. Então, o artesanato em que os operários se organizavam em corporações de ofícios rígidas, corporações de ofícios regidas, de onde que eu tirei rígidas? Regidas por estatutos, foi substituído, aquilo que era artesanato de ofício, foi substituído pela produção por meio de máquinas dentro de fábricas. Ocorreu uma transformação provocada por dois aspectos descritos a seguir. Então, quais são esses dois aspectos? O primeiro, transferência de habilidade do artesão para a máquina. Então, agora, que dependia da mão de obra específica manual de um artesão, foi transferido para a máquina, que produz com mais rapidez, maior quantidade e qualidade, reduzindo custos de produção. Então, o custo ele se reduziu, né? Porque uma vez que você tinha acesso aos produtos, ou então se eram fabricados a partir de mão de obra artesanal, claro que o custo é maior. Segundo ponto, a substituição da força do animal ou do músculo humano pela máquina a vapor, e depois pelo motor, permitindo maior produto e economia. Então, estes são os dois aspectos de transformação que ocorreram com o aparecimento de fábricas e indústrias. A organização moderna nasceu com a Revolução Industrial pelas seguintes razões. Primeiro, ruptura das estruturas corporativas da Idade Média. A organização moderna nasceu com a Revolução Industrial pelas seguintes razões. Vamos ver quais são essas razões. São três. Primeiro, ruptura das estruturas corporativas da Idade Média. Segundo, avanço tecnológico e aplicação dos progressos científicos, a produção, a descoberta de novas formas de energia e a enorme ampliação de mercados. E, por fim, substituição do tipo artesanal por um tipo industrial de produção. O que mais que ele tem aqui para nos dizer? Então, basicamente é isso que eu tenho para o vídeo de hoje. E aqui nós temos um quadro com algumas informações interessantes sobre o impacto da Revolução Industrial. Deixa eu ver. O início da história da administração foi uma história de cidades, países, governantes, exércitos e da igreja. A Revolução Industrial provocou mudanças. E quais foram essas mudanças que a Revolução Industrial provocou, tanto a primeira como a segunda? Primeiro, aparecimento de fábricas e das empresas industriais, como já mencionei. Segundo, substituição do artesão pelo operário especializado. Terceiro,
crescimento das cidades e necessidade de administração pública. Quarto, surgimento dos sindicatos como organização proletária. 5. Início do marxismo em função da exploração capitalista. 6. Doutrina social da Igreja para mediar o conflito entre o capital e o trabalho. 7. Consolidação, primeiras experiências sobre a administração de empresas. 8. Consolidação da administração como área de conhecimento. E 9. Início da era industrial que se prolongou até a última década do século XX. Bom, eu fico por aqui então no vídeo de hoje. No próximo eu quero tratar sobre a influência dos economistas liberais, já partindo para o final desses diversos antecedentes históricos da administração. Então, vou aqui repetir quais são esses principais antecedentes históricos da administração: a influência dos filósofos, a influência da organização militar, a influência da Revolução Industrial, a primeira e a segunda, a influência da organização da Igreja Católica, e no próximo vídeo, então, a influência dos economistas liberais. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre a influência da segunda Revolução Industrial. Beleza? Até segunda-feira que vem, toda segunda eu tento gravar um vídeo sobre teoria geral da administração.